Boa noite, gente. Mais uma vez estamos aqui para juntos celebrarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, neste culto de adoração a Deus, nesse momento de celebração espiritual. Gostaria de ler, no princípio do encontro, em Apocalipse capítulo 1, uma visão de um Cristo muito diferente que João, que escreveu o Apocalipse, jamais imaginara ver. Assim diz João: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseguição em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com a cinta de couro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 estrelas. Uma visão estranha, não é? No mínimo exótica, de Jesus Cristo. João jamais imaginara que aquele amigo com o qual ele andara 3 anos pudesse se lhe aparecer do jeito como apareceu aqui. Ele estava realmente perplexo diante daquela imagem, porque ele estava, na sua mente, tinha aquela visão do Jesus glorificado, mas não essa figura icônica, exótica, estranha, mas cada uma destas imagens ou símbolos tinha algum significado na personalidade, na vida e no caráter de Jesus. Que a gente possa enxergar Jesus de um outro jeito nesta noite, como João enxergou em Patmos. Vamos orar? Deus, que essa noite seja uma noite, um festival de alegria, um festival de esperança, um festival de fé, e que a gente possa se alegrar na presença daquele que é o dono de toda a alegria. Oh Deus, não permita que o nosso coração seja tomado de fraqueza, de distimia, de pessimismo, oh Deus, de negativismo. Oh Senhor, ajuda-nos a entender um outro lado da vida nesta noite, a vermos além do véu, a virarmos a página da história da nossa vida e enxergarmos um novo Jesus, um verdadeiro Jesus, e que este brote das Escrituras e possa encher o nosso coração da mais vívida e lúcida esperança. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por este momento extraordinário, encantador para a nossa vida. Quero te pedir, Deus, que tu abençoes aos que sofrem, aos que estão nos hospitais, aos que perderam entes queridos. Ó Deus, que o Senhor possa consolar o coração deles e abençoá-los também nessa temporada tão difícil para a vida da humanidade e para todos os irmãos também que vivem aqui como seres humanos como nós somos e passamos pelas mesmas vicissitudes. Ó Senhor, dá graça, dá esperança, dá alegria e conforta o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, vamos cantar esse Jesus a respeito do qual João nos fala aqui no livro da Revelação do Apocalipse. Esse Cristo glorioso, esta visão glorificada, e que o Espírito Santo possa trazer no nosso coração os impulsos mais gloriosos
da salvação em Cristo Jesus. Vamos cantar a Ele, o Senhor da história. Vamos lá.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Muito bem, gente, já cantamos, adoramos a Deus e falamos as coisas bonitas através das músicas sobre Jesus Cristo. Já ouvimos a mensagem da nossa arrecadação e queremos dizer que estamos vivos, estamos firmes, estamos caminhando como igreja de Cristo. Não paramos um só dia na pandemia, estamos direto, trabalhando como igreja, como irmãos, grupos de oração, gente orando, gente ajudando. Graças a Deus, porque no meio da dor a gente pode encontrar cura num toque, num abraço, numa fala, mesmo que seja um abraço à distância, mas um acolhimento fraterno na vida dos irmãos. Quero ler com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Neste capítulo 1, Paulo está falando sobre a influência do pensamento humano na história. Ele fala sobre os judeus, ele fala sobre os gregos, e ele diz que esses
homens, sobretudo os gregos, os filósofos, avançaram muito, descobriram um monte de coisa. Muito do que nós fazemos hoje devemos a esses pensadores pré-socráticos que chamamos. E Paulo começa a levantar, quem sabe no seu pensamento, ele sabia muita filosofia grega. Ele não cita isso aqui, mas ele fala da sabedoria que o mundo não conheceu, que era a sabedoria de Deus. Ele diz que quando Deus é louco, mesmo quando ele é louco, ele é mais sábio que o sábio. Ele está usando apenas uma retórica, obviamente, Deus não é louco. Então, quando Paulo compara estes sábios, por exemplo, como que viveram antes de Sócrates e Platão, como Ipamênides, como Tales de Mileto, Arquimedes, pessoas geniais, como o próprio Sócrates e como o próprio Platão, pessoas geniais. Paulo sabia disso tudo, mas ele disse: se eu pego esse monte de gente, esse monte de sabedoria, e coloco diante de Jesus, eles se tornam nada. Ele está falando de uma coisa muito interessante, comparando a essência ontológica do ser de Jesus com o ser daqueles outros que se reduzia a nada. Olha o que Paulo diz, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós, está falando da igreja de Corinto, sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em português, nós usamos essas expressões com I, não é? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Na língua portuguesa nós chamamos isso de polissíndeto. Quando Paulo está colocando esses polissíndetos, esses montes de essas conexões entre palavras, ele está querendo dizer que em Jesus cabe todos esses qualificativos. Jesus absorve todas essas verdades espirituais e muito mais do que elas mesmas. Então Paulo está comparando agora Jesus com esses pensadores, a sabedoria de Cristo, a justiça de Cristo, a santificação de Cristo, a redenção de Cristo, porque todos eles procuravam isso. Mesmo aqueles matemáticos procuravam sabedoria, os éticos procuravam justiça, os da turma da meditação procuravam santificação, e o da turma do alto sacrifício procurava redenção. Nota que cada bloco de pensadores da época significava isso. Precisava de juntar um monte de homem para falar sobre isso. E Paulo estava dizendo: Cristo não, Ele sozinho, Ele é a sabedoria, Ele é a justiça, Ele é a santificação, Ele é a redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus é a verdadeira sabedoria. Quando Paulo está falando de sabedoria aqui, ele não está falando de conhecimento intelectual, embora Jesus o tivesse, porque ele é que fez todo esse movimento cósmico, todas essas leis cósmicas, o universo que não tem começo e nem fim. Os cosmólogos hoje estão desesperados, porque quanto mais eles afundam nos buracos negros do conhecimento cosmológico científico, mais perdidos eles ficam. Jesus é esse que com sabedoria fez técnica e cientificamente todo este universo. O problema é que esses conhecedores, e que conheciam mesmo, esses pensadores a que Paulo se referia, na verdade eles eram grandes pensadores, mas eles tinham conhecimento, mas nunca transformaram o conhecimento em sabedoria. Paulo dizia: se eles tivessem transformado o conhecimento em sabedoria, eles jamais teriam matado o Senhor da glória. Como diz Pedro, pregando o seu evangelho, o seu primeiro sermão no livro de Atos, eles jamais teriam matado o autor da vida, o escultor da vida, o pintor da vida, o genitor da vida. O que adianta tanta sabedoria sem conhecimento? Sabedoria sem conhecimento sem sabedoria leva à morte. Há muita gente que é intelectual, que sabe um monte de coisas, mas não é sábio para viver a vida. É a mesma coisa se você pegar um amontoado de ouro e colocar na mão de um pedinte e disser: toma esse ouro. Ele diz: não posso pegar porque a minha mão é cheia de lepra.
A falta de sabedoria é que destrói a mente humana, transforma o conhecimento humano em morte. Não há nada, meus amigos, nada que o homem descobriu que ele não transforma em morte. Olha os fármacos, olha o remédio, olha o sexo, olha o avião, olha o carro, tudo que ele pega e que é bom, ele transforma em morte, porque ele tem conhecimento para transformar as coisas, mas não tem sabedoria para aplicá-las. Jesus não. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus não tem só o conhecimento, mas ele tem a sabedoria de Deus, como diz o versículo 24 nessa carta. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Tem gente muito culta nesse mundo que eu conheço, mas gente extremamente imprudente. A escola da vida não dá sabedoria. Quem dá sabedoria ao homem é a escola da graça, é a escola de Cristo. É quando Jesus injeta essa capacidade de absorver as coisas e aplicá-las no tempo e na hora certa e do jeito certo. Tem gente que fala tão pouco que quando fala erra. Tem gente que fala tanto que tanto também erra. A questão não é o tanto que você fala, o tanto que você diz, mas como e quando, que hora, em que hora você vai aplicar aquilo que você diz e acha que é correto. Mas Paulo diz que ele não é somente sabedoria, ele também é justiça. O que mais Aristóteles queria? Justiça. O Aristóteles buscava de todo jeito dar ao homem um senso de justiça, porque quando o homem na sua cabeça tivesse esse senso de justiça, ele encontraria o sentido da vida. O que é justiça? Justiça para Aristóteles era uma retidão moral e ética. Mas para a Bíblia, Jesus é uma justiça que tem uma retidão moral, ética e eterna e espiritual. Jesus aqui é reto, porque ele é reto não só naquilo que ele fala, mas naquilo que ele vive. Não só naquilo que ele vive, mas naquilo que ele sente. Jesus é que é a nossa justiça. Jesus é que nos coloca retos. Nós somos homúnculos diante de Deus, porque somos pecadores, nós somos tortos, mas Jesus é o ortopedista divino. Ele que acerta a nossa monstruosidade, a nossa tortuosidade diante de Deus. Ele que apruma a nossa vida. Ele que opera com seu espírito e conserta os ossos tortos do nosso coração e da nossa vida e nos coloca em pé. É em Jesus que somos nova criação. É em Jesus que aprendemos a andar em justiça e retidão. Retidão ética, moral e espiritual. Mas nós não temos justiça própria. A nossa justiça vem de Jesus. Por isso que Paulo diz: o Senhor é a nossa sabedoria e a nossa justiça. A justiça está ligada com dívida. Nós temos uma dívida muito grande com Deus, impagável, no banco de Deus. Ninguém pode pagar essa dívida. Ninguém tem capacidade de pagar essa dívida, como no capítulo 5 do Apocalipse, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. O livro era a história humana, a história da redenção. Nem Abraão podia olhar, nem Davi, ninguém. Somente ele, Jesus, é que abriu o livro da história humana, da história da salvação. Ele é que é a nossa justiça. Não há ninguém inocente, não há ninguém que faz as coisas sem querer. A nossa mente arquiteta o mal, ela inocula o mal, mas Jesus injeta em nós a sua retidão. Como é que ele faz isso? Pagando a nossa tortuosidade no banco da graça de Deus. E a Bíblia diz que ele outorga justiça. Isto é, ele passa a justiça dele para nós. É como se nós estivéssemos endividados no banco, eu espero que você não esteja, com uma quantia impagável. Ele chega lá e diz: eu quero pagar. E ele paga na cruz do Calvário. E com sua morte vicária, ele se torna a nossa justiça. Eu não tenho atos de justiça, eu tenho um Deus de justiça, que está encarnado em mim pela pessoa do Espírito Santo.
e que me faz eu beber do caráter espiritual dele, da natureza espiritual dele, pelo poder do Espírito que habita em mim. É isso que é outorgar justiça, é pagar a dívida e colocar-me livre diante do juiz, livre diante do tribunal perfeito de Deus. Ele outorgou-nos a sua justiça. Ele é a nossa justiça, porque Ele está em mim e eu estou nele. Como diz o Cantares, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor. Foi o amor de Jesus que o levou na cruz de Cristo, desfraldando aquela bandeira espiritual de perdão e graça, onde Ele inocula em nós a sua justiça, a sua retidão. Assim como somos inoculados por essa vacina, Jesus, pelo seu Espírito, inocula em nós de tal forma que isso faz parte agora do nosso caráter. Por isso Ele é a nossa justiça. Ele alcançou a justiça pela sua obediência até a cruz. É Ele que injeta em nós a sua santidade, a sua retidão, a sua obediência. É Ele que pagou para mim de forma que eu não devo mais nada para Deus. Existe um vínculo agora entre mim e Jesus, entre Jesus e eu, de tal forma que agora nós somos inseparáveis, somos selados pelo Espírito Santo e por isso podemos dizer: Jesus, justiça nossa. Mas Paulo diz: nele está tudo, toda a plenitude, sabedoria, justiça, e diz mais: Ele também é a nossa santificação. Só nele eu posso ser santo. Muitos tentam ser santos através de ritos religiosos, até mesmo ritos cristãos, tentando apagar uma nódoa com um detergente inoperante. Tem muita gente tentando ser santo através dos seus próprios atos. Mas a santificação só é possível através dos atos de Jesus em mim, quando eu começar a Jesusar a minha vida, quando eu começar a praticar Jesus na minha vida. Cícero, qual que é a sua filosofia? Jesus. Qual que é a sua justiça? Jesus. Qual a sua sabedoria? Jesus. Qual a sua santificação? Jesus. Eu sou santo porque Cristo está em mim, e eu quero viver a vida dele em mim. Já não sou eu mais quem vive, diz Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora Jesus vive em mim, agora os seus atos são meus atos, e eu abro as janelas da minha alma, as comportas da minha vida, para que Ele seja em mim o que eu quero ser nele para o mundo. Isso é santificação. À medida que o Espírito Santo vai desenhando o caráter de Jesus na minha vida dia a dia. Deus tem caminhos para a santificação. A comunhão com os cristãos é um caminho, a leitura da palavra é um caminho, a oração é um caminho, a participação na Eucaristia, na ceia do Senhor é um caminho, as boas obras, caminho, obediência, mas são só caminhos, porque quem me santifica de fato é o Espírito. É Ele que faz valer esses caminhos, esses meios de santificação na minha vida, senão serão apenas ritos vazios, se o Espírito Santo não inocular em mim a Escritura, as boas obras, a reunião, a comunhão na Sagrada Ceia do Senhor, a participação dos sacramentos. Se o Espírito Santo não fizer vida isso em mim, serão apenas rituais ocos e vazios, que vão me levar a lugar nenhum. Então Jesus é a nossa sabedoria, é a nossa justiça, é a nossa santificação. É o Espírito dele que vai trabalhando entre nós, mudando dia a dia o nosso caráter. E nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados à medida em que formos caminhando essa jornada espiritual. Paulo dizia: eu não posso compará-lo com nenhum filósofo, nem com todos eles. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Então Paulo termina lá na cruz, redenção. A palavra redenção significa comprar algum escravo. Eu era escravo da minha carne, do meu pensamento, escravo do diabo, escravo do mundo, escravo de mim mesmo. Mas Jesus quebrou aquelas algemas
malditas que me prendiam ao mundo, que me prendiam ao hoje, ao aqui e agora, que me trancava na minha angústia, no meu vazio, no meu desespero. Ele me redimiu. Lembra da princesa Isabel, a princesa redentora? O que fez a princesa Isabel? Aproveitou um momento, um buraco da história, em que seu marido estava viajando, e ela proclama a redenção dos escravos. E agora eles são livres, eles podem ter as suas propriedades, os seus caminhos, podem escolher a sua própria história e podem contá-las como eles quiserem. Foi o que Jesus fez comigo. Ele foi e é o meu Redentor, quebrou as cordas da escravidão, de forma agora que eu não tenho mais compromisso com a minha carne, eu sou livre dela, porque Ele quebrou essas correntes. Eu não tenho compromisso mais com a minha mente antiga, velha, adâmica, as correntes foram quebradas. Eu não tenho mais compromisso com a carne, porque as correntes foram quebradas. Eu não tenho compromisso mais com Satanás, porque as correntes foram quebradas. Ele é da parte de Deus, o meu Redentor. Como dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele me levantará da sepultura. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Será que os gregos poderiam fazer isso em mim? Será que a religião medieval podia fazer isso em mim? Será que a minha lógica, a minha razão pode fazer isso em mim? Será que a ciência pode fazer isso em mim? Jamais, só Cristo. E Paulo canta esse hino aqui, é uma doxologia, é um hino de adoração ao Senhor. Quando a gente vai ao Rio de Janeiro, e eu tive que passar por lá esses dias, tive que fazer uma escala no Rio, e o que me chama a atenção é o Cristo Redentor. E quando está escuro, à noite, quando ele acende, a cidade tem um outro ar. A cidade maravilhosa fica de fato maravilhosa, porque o Redentor está brilhando. A nossa vida só é uma vida maravilhosa, não pela natureza geográfica que o rio tem, mas pelo brilho do Cristo Redentor. A nossa vida natural, adâmica, ela tem o seu encanto, o seu brilho, mas ela perde a cor, perde o perfume, ela murcha. Mas quando o Redentor brilha sobre a nossa vida, é que nós vamos alcançar a beleza espiritual com a qual Deus nos fez lá no passado, através de Adão e Eva. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Glória ao incomparável Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, terminamos o nosso encontro, foi muito legal eu me empolgar com a pessoa de Jesus, porque de fato é empolgante, não é? Que Deus te abençoe, que você pense nisto, no caráter de Jesus, na pessoa de Cristo, o Redentor, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção. Deus te abençoe, e eu vejo você domingo com a graça do Senhor. Ó Pai, obrigado por esta noite, por esse tempo rico de estudo e da pregação da palavra. Tua palavra é viva, Senhor, ela não passa, ela é como uma espada bigúmea de 2 gumes, ela penetra profundamente, e permita que esta palavra penetre profundamente no interior de cada pessoa que ouviu, e isso possa fazer uma grande ortopedia, possa nos acertar, nos colocar retos, alinhados diante do Senhor, diante de nós mesmos, diante dos homens e diante do mundo. Ó Senhor, adoramos-te nesta noite, em nome do Filho, o maravilhoso e inigualável Jesus. Amém. Bom, gente, Deus abençoe vocês e que a gente possa ter uma semana rica e abençoada. Que a graça maravilhosa do Redentor Jesus Cristo, o Santo Senhor, o justo Senhor da glória, o sábio Senhor da glória, e o amor do Pai, do seu Pai, e o poder do seu Espírito, possa nos acompanhar essa semana e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, gente, Deus abençoe, até lá, eu vejo vocês, um grande abraço.